não estou falando de grupo de extermínio, não estou falando de policial que mata na folga, no segundo emprego. Estou falando só de mortes, aquela morte que o policial está fardado e é em confronto, e as mortes legais, que não são acompanhadas nem pelo Ministério Público. A gente está vivendo então esse ano essa situação, e não é só isso. Quando você fala tem muita morte, embaixo da morte tem o quê? Onde tem muita morte tem o quê? Muita lesão corporal, muita ameaça, muito medo. Então onde tem muita morte, o policial entra numa comunidade, a polícia entra na comunidade, Daniel sabe disso, vai falar sobre isso, entra numa comunidade e entra arrebentando, com o helicóptero em cima, e helicóptero atirando. Aí sabe o que acontece? Mata um ou dois, e nós estamos aqui na continha, falou só matou dois, ou não matou ninguém, mas aconteceu que arrebentou com aqueles moradores, aquele dia inteiro, e aquela manhã inteira, e arrebentou com a infância dessas crianças, e dos idosos. O governo utiliza o pior das políticas de segurança que nós experimentamos nos últimos 20 anos, estão sendo usados em foco, em concentração, em grande escala, e com isso não dá para mudar. Para de atirar, polícia não mata mais, polícia protege vidas. Nós vamos utilizar todo esse dinheiro da segurança pública, essa montanha. Sabe qual é o orçamento do Rio de Janeiro? É 12 bilhões, é o maior orçamento do Brasil, tanto em termos per capita quanto em termos de distribuição. Sabe qual é o orçamento da educação? 8 bi. Sabe qual é o orçamento da saúde? 6 bi. O de segurança é 8 bi. 12 bi. Esses 12 bi, é o maior do Brasil, está sendo utilizado tudo em operação. Nada em inteligência. O Rio de Janeiro tem a pior taxa de esclarecimento de homicídios do Brasil. Acabou de mostrar a pesquisa do Monitor. E significa o seguinte, a gente tem uma total desequilíbrio entre operação, guerra, matança, vamos enfrentar, confronto, ameaça para quem não está segurando arma, e para quem está segurando arma vai ser a morte, e depois sai. Qual é o resultado? Quando volta, os comandos estão mais fortes e as milícias estão mais fortes. Então, é fácil mudar isso? É fácil sim, se o governo quiser e se fizer uma política de longo prazo. Só para acabar, gente, esse ano não existe nem Secretaria de Segurança. Acabou a Secretaria de Segurança. Isso também não existe em nenhum lugar do mundo. Só no Rio. Acabou a Secretaria de Segurança. Só tem política de polícia civil e de polícia militar. Não tem planejamento, não tem análise, não tem política de prevenção, não tem estratégia e não tem inteligência. Então é claro que a gente só pode afundar cada vez mais. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Daniel Lozóia, atualmente estou lá no Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública. Agradeço o convite por estar aqui. Acho importante a gente estar aqui em Santa Cruz também, na Zona Oeste, né? E a Defensoria mais recentemente, eu acho, tem se envolvido nessa temática. Acho até porque tratar de direitos humanos no Rio de Janeiro, você tem que tratar da questão da violência e da criminalidade, é inevitável, por conta desse nível de violência que a gente vive, seja todos os tipos de violência, mas principalmente a violência do Estado, né? E por que principalmente a violência do Estado? Acho que muitas vezes as pessoas que você só se preocupa, o pessoal dos direitos humanos só se preocupa com a violência da polícia, não se preocupa com a criminalidade, e acho que é uma grande confusão, e algumas pessoas usam isso de forma propositada para criar uma animosidade, uma má vontade, digamos assim, com o pessoal dos direitos humanos ou os temas dos direitos humanos, né? E eu acho que isso é uma questão que eu acho que a gente precisa esclarecer, debater um pouco do porquê dessa preocupação das violações praticadas pelo Estado, né? A partir das suas instituições, a partir dos seus agentes, das suas autoridades, né? A violência praticada pelo Estado, ela é mais grave porque a razão de ser do Estado, o Estado é a representação política da sociedade, né? Ele é destinado a garantir direitos de todos e deve agir sem discriminação. E, no entanto, o que a gente verifica é que as ações violentas por parte do Estado são muito também discriminatórias.
né? Então o Estado, ao invés de garantir segurança, garantir proteção, muitas vezes acaba sendo ele o protagonista da violência, seja violência direta, seja violência através de tiroteios e seja também violência pela sua deficiência na sua atuação em formular políticas que sejam uma forma de lidar com o fenômeno da criminalidade, que é um fenômeno real, concreto e que preocupa a todos nós. Quem não gostaria de paz e segurança na nossa sociedade? Todos nós gostamos, desejamos isso, mas o caminho que nós estamos traçando, seguindo, está nos levando para esse nosso objetivo, para ter uma sociedade mais paz, com mais segurança. Esse é um ponto que acho que a gente pode partir do nosso debate, e quando tem essa pergunta se existe um novo padrão da segurança no Rio de Janeiro. Concordando aqui com a professora Silvia, né, como sempre, acho que a gente não tem uma ruptura do padrão das políticas de segurança ou das práticas de segurança no Rio de Janeiro. Infelizmente, é uma permanência, uma continuidade no Rio de Janeiro a gente privilegiar ações com força, né? Atuações de a polícia privilegiar a repressão e o uso da força como uma ferramenta preferencial no combate à criminalidade. Isso se dá por diversos fatores, né? Da gente ter essa ideia, nós estamos vivendo uma guerra, precisamos combater a criminalidade. Eu acho que isso é compreensível, né? Porque a gente vê armas de guerra, a gente vê cenas, né, que são surreais porque você vive numa cidade, mas que não se dão em qualquer lugar da cidade, né? Se dão em lugares específicos. E a gente entender também que esse discurso de que a gente vive uma guerra, ou a gente precisa travar uma guerra contra a criminalidade, não é uma leitura adequada. Isso não quer dizer que a gente esteja minimizando o problema, a gravidade do problema. Pelo contrário, a gente dizer que a gente é um problema de guerra contra a criminalidade, basta-se como se fosse uma questão de derrotar um inimigo. E a realidade é muito mais complexa do que isso, né? E além das cenas, né, de que são surreais porque você vive numa cidade, mas que não se dão em qualquer lugar da cidade, né? Se dão em lugares específicos. E a gente entender também que esse discurso de que a gente vive uma guerra, ou a gente precisa travar uma guerra contra a criminalidade, não é uma leitura adequada. Isso não quer dizer que a gente esteja minimizando o problema, a gravidade do problema. Pelo contrário, a gente dizer que a gente é um problema de guerra contra a criminalidade, basta-se como se fosse uma questão de derrotar um inimigo. E a realidade é muito mais complexa do que isso, né? E além das implicações, né, que a gente tem em eleger um inimigo, né? Quando a gente elege um inimigo, a gente também está colocando uma espécie de álibi para ações violentas, ações discriminatórias, né, e ações que não têm funcionado. Por parte da polícia, como a professora Silvia explicou, mas isso mobiliza, de certa forma, pouco a sociedade, né? A gente tem muito apoio por parte da sociedade por políticas, por discursos que são favoráveis ao endurecimento no combate à criminalidade, e isso vem uma sequência, né, de atos de que a violência está cada vez maior. No passado a gente teve intervenção federal, antes disso a gente já tinha garantia da lei da ordem, presença, que significa a presença das Forças Armadas, e são medidas que em grande parte têm apoio da sociedade, né? Tem apoio porque a questão é vendida, colocada na grande mídia como uma necessidade de aumentar a repressão, ou seja, há uma aposta em mais do mesmo, né? E aí, quando a gente pensa o que a gente está vivendo hoje, né? Ano passado foi o recorde de letalidade, e esse ano, muito seguramente, muito provavelmente, nós vamos bater mais uma vez esse recorde de letalidade, de tiroteios, de chacinas, de crianças
mortas em tiroteios, né? E então é um caminho que a gente continua no mesmo caminho, só que algo há diferente de novo esse ano, que é esse apoio explícito à violência, né? Essa autorização escancarada à violência, que se baseia muito no medo, né? É necessário criar um pânico social, é necessário que se crie um medo muito forte para que discursos populistas se aproveitem do medo da sociedade para medidas repressivas. São medidas que não funcionam, não resolveram. Antes disso, tem até um debate ético que eu acho que a gente muitas vezes passa, né? Que a gente fala assim, a polícia está matando muito e isso não funciona. Até recentemente teve um estudo do Ministério Público muito interessante, demonstrando que a polícia do Rio, comparada a outras polícias de outros estados brasileiros, mata muito mais, e isso não tem se repercutindo no reflexo de redução de índices de criminalidade. Que o estado do Rio, em termos de homicídios gerais, de taxa de homicídio, não está nem entre os 10 estados mais violentos do Brasil, mas é a polícia que disparado mais mata. Então, todas essas questões demonstram a ineficácia desse modelo que privilegia repressão, violência e uso da força, mas ainda assim a gente continua apostando nisso. E eu acho que a gente está numa armadilha, porque quanto pior o nosso estado, quanto mais grave, quanto mais violência, mais isso acaba reforçando o discurso de que a gente nada resolve, tem que usar força. Que a gente tem que endurecer, que as medidas não são suficientes, que é preciso prender mais, matar mais, ter mais caveirão. E aí a gente teve ano passado, com a intervenção federal, uma injeção de verba federal de 1 bilhão e 200 milhões na segurança pública do Rio de Janeiro, uma verba substanciosa, bastante significativa, que foi empregada em comprar caveirões, helicópteros, armas, munições. E aí é importante a gente ver os interesses políticos e econômicos que estão disfarçados, camuflados atrás desses discursos que apoiam, que legitimam, que se aproveitam e necessitam estimular o medo da sociedade para seus projetos políticos e econômicos. Quando você tem essa verba gigantesca, você tem um orçamento da pasta de segurança pública maior do que saúde e educação. Você teve 1 bilhão investido no Rio de Janeiro somente para comprar armamento e munição. Quando você vê propostas do governo de querer mudar a lei dos royalties do pré-sal, que hoje são destinados 75% para a educação e 25% para a saúde, provavelmente para abocanhar esse dinheiro para a indústria armamentista, indústria de segurança, de controle, a gente vê claramente os interesses econômicos que estão por trás disso. E quando a gente vê quais são os políticos que se apoiam nesse discurso de repressão, de endurecimento, a gente vê quem insufla esse tipo de medida e quem está se beneficiando eleitoralmente desses tipos de medida. É um assunto totalmente político, a questão da segurança pública, é um assunto essencialmente político, né, que a sociedade precisa debater de que forma que ela quer enfrentar esse fenômeno, como a gente tem enfrentando, como isso não vem dando certo, mas que tem muitos reflexos na violação de direitos, principalmente direitos de pessoas que estão mais vulneráveis à violência policial, moradores de favela, de periferia, negros. Então, esse é um assunto da violência que também afeta direitos e isso atrai a atuação da Defensoria. E aí uma das atuações da Defensoria que a gente tem, além de prestar assistência jurídica às pessoas que sofreram tipos de violência, são as atuações coletivas, né? Atuar na defesa coletiva de direitos, ou de defesa de direitos coletivos, e um dos exemplos é a Ação Civil Pública da Maré, que a gente pode... ACP, né? ACP, apelidada de ACP, que procura que o Estado se paute por uma redução de homicídios, né? Que deveria ser uma coisa lógica na nossa política, né? Que o Estado se preocupasse em preservar a vida e reduzir homicídios, que é uma condenação da Corte Interamericana. O Brasil tem uma condenação, um tribunal internacional para reduzir homicídios da sua polícia, mas o que a gente vê é exatamente a contramão disso, quando recentemente
né, na segunda-feira seguinte à morte da Ágata, o governador baixou um decreto tirando das metas policiais, que inclusive repercutem na remuneração dos policiais, ele tirou dos índices de meta a redução da letalidade policial, ou seja, quanto menos a polícia matasse, mais ela receberia. E agora ele substituiu isso pelo roubo de carga, ou seja, privilegiando o combate a roubos de carga em detrimento à proteção à vida. É nesse estado de coisas que a gente está atualmente. Vou até me ajeitar aqui para falar tocada. Boa tarde, né, a todos. Solta agora o cronômetro. É só apresentação. Eu fiquei pensando muito eu sou a Marcele, né, como a Lidy apresentou. Nesses 3 dias, acho que essa é a 4ª, 5ª mesa que eu estou indo nesse processo de discutir segurança pública. Primeiro, agradecer o convite da Casa Fluminense, porque é difícil a gente ir numa mesa, e a Casa Fluminense é isso, né? Essa parceria tem tempo, né? Mas vir numa mesa sem ser o local da vítima, né? Da favela, o local conta uma história aí triste, conta uma história de política institucional, de perda. Mas estar aqui discutindo com vocês, né, nessa tarde em Santa Cruz, no local de várias pessoas que estão, a partir da sua experiência, vivência, seja no espaço institucional organizado, ONGs, institucionalidade, parlamento, mas também na vivência, na subjetividade que nos compõe, e a gente consegue fazer a leitura de segurança pública a partir muito do que nos atravessa, né? Inclusive a percepção vem a partir daí. Então, falar que eu estou falando de lugar múltiplo, e desse lugar múltiplo me dá a possibilidade de tentar responder essa pergunta, né? É possível outro modelo de segurança pública? Essa foi a provocação, né? E aí eu queria falar com vocês o seguinte: eu vou ter 2 personagens aqui. Um personagem pragmático, que vai responder para vocês, é possível outro modelo de segurança pública? E a personagem Marcele, na verdade, que vive, que sofre, que é para falar para vocês que segurança pública. Eu parto desse personagem a partir de agora, da pessoa negra, favelada, mulher, para falar o seguinte: eu tenho feito uma reflexão, e aí a gente está em Santa Cruz, numa casa super colonial, né? É legal ver aqui, né, galera correndo nessa grama, porque eu estou indo muito na história e na geografia, mas muito mais na história, para tentar entender o momento que a gente está vivendo hoje. A gente acessa a sociologia e a antropologia para estudar o agora, né, e os processos, mas eu estou acessando a história para tentar chegar e tentar responder essa pergunta. Na história, nessa casa aqui, a gente está em Santa Cruz, que eu nem sei o que isso era aqui no passado, né? Mas a gente está aqui na casa principal, hoje. A partir daí, a favela, né, e aí do lugar que a gente vem, né, políticas nunca foi uma demanda da favela, política de segurança pública. Acho que tem um marco histórico, acho que de 30 a 20 anos que a gente discute política de segurança pública como política pública, mas a formação do espaço de território, eu falo favela, mas eu nasci na Baixada, então falo de uma região metropolitana que se lê como periferia, então não vamos entrar nisso não, que é outro debate aqui para a Casa Fluminense. Mas a favela nunca reivindicou política de segurança pública. A gente nasce, né, a favela falando de demanda social, né, que é a moradia, né, ou seja, que é o trabalho, que é o emprego, né, negros e negras saindo de um processo de escravização, vamos inserir nesse mercado de trabalho assalariado. Mas a favela nunca demandou essa política, né? Então a gente falava de saneamento, associação de moradores das principais favelas do Rio, de todas, nasceram a partir de demandas sociais, né? Da luta social. Não se discutia segurança pública, né? Óbvio que segurança pública sempre foi um problema no Estado brasileiro, talvez, né? Roubo, furto, não sei. Mas segurança pública nunca foi uma pauta nossa. E aí, a partir daí, se nunca foi uma pauta nossa, a partir de que momento gira-se uma chave para discutir política de segurança pública como uma grande bandeira, inclusive de favelados e faveladas, de movimentos organizados ou não organizados?
E aí eu acho que a Silvia traz muito na fala, e o Dani também, como ela trouxe os dados, a professora Silvia trouxe os dados, de que tem, se nunca foi demanda da favela, tem uma centralidade que a gente demarca aqui, a centralidade do Estado, para entender essa segurança. Por quê? Esse processo de, principalmente, proibição, criminalização das drogas, né? O processo de militarização, tráfico de armas, basicamente, foi quando a favela vira o centro do que se chama política de segurança pública. Então, a gente tem uma centralidade do Estado para discutir isso aqui. E aí minha primeira provocação, né, se o Estado não existe tráfico sem Estado, parto desse pressuposto. Por que não existe Estado? Porque o Estado, basicamente, estava estudando orçamento outro dia, né, e o orçamento do tráfico ilegal de drogas, né, o dinheiro que roda, o dinheiro desse mercado ilegal, o professor Michel Meis fala sobre isso, ele alimenta, inclusive, a nossa cidade, o nosso estado, né? Esse dinheiro do mercado ilegal tá aqui. Mas beleza, vou virar a chave do personagem que eu tenho 5 minutos. O personagem pragmático tá falando com vocês sobre segurança pública, tá falando do governo Witzel, né? Tá falando que a gente está disputando cada vez mais a política de segurança na chave de redução de danos, que é gerar uma chave de ter um protocolo para uso do helicóptero como plataforma de tiro, ter uma ACP que impede que a polícia entre em X horário e não no outro. Porque isso a gente precisa ter centralidade que isso não é a nossa bandeira. Mas isso, pragmaticamente, é o que a gente precisa hoje para reduzir o dano da morte de negros e negras, favelados e faveladas. Porque as violências, da minha outra personagem, sempre foi uma ferramenta central institucional do Estado. As violências sempre foi a ferramenta institucional do Estado para o controle das populações. E aí, por isso que a racialização de quem são essas populações, hoje a gente já não tem que falar de negros e negras. Não, hoje a gente quer construir, inclusive, um indicador que vai olhar o negro e a negra. A gente não quer mais que fale de negro e negra que está morrendo, mas quer que fale isso, mas quer que ele fale por quê também. Mas as violências sempre foi a ferramenta institucional desse Estado, né? Dos dois personagens. E dessa que está falando para vocês de um espaço, que é um espaço que toda semana a gente faz vaquinha para enterrar alguém, ou que toda semana a gente manda mensagem pro Daniel e fala: Dani, você tem um horário aí na defensoria? Olivia, você tem um horário aí na defensoria? É de que a gente não está tendo tempo... Horário para atender uma família? De que a gente não está tendo tempo, inclusive, de pensar sobre isso aqui. Então a gente está aceitando tudo que disser, que vai reduzir um pouquinho da violência institucional que é secular. Então a gente não está nem tendo tempo de discutir isso aqui. E aí, acho que para encerrar a história, hoje, né, acho que a Silvia demonstrou os dados, o Daniel falou um pouco dessa movimentação. Eu tenho procurado muito acessar, a partir, estando dentro de espaços institucionais, né, eu estou dentro de um mandato parlamentar, que a gente estava discutindo segurança, orçamento lá do PPA, que é o orçamento, né, até 2023. E, por exemplo, dentro da segurança pública, desse dado que a Silvia deu, está investido em confronto, em caveirão, em compra de... Mas também está investido numa rubrica que é a rubrica que eles estão chamando de inteligência e sofisticação, né? Mas que é a rubrica do investir em banco de higiene e reconhecimento facial. Como a política de segurança pública do governo Witzel, de dinheiro, investir em banco de higiene e reconhecimento facial. Nada mudou nesse século, porque negros e negras são reconhecidos. Agora, existe uma sofisticação, que é essa sofisticação, essa chave que está sendo girada, ou seja, o dinheiro, o interesse econômico que o Daniel coloca, que vai acelerar cada vez mais a nossa criminalização, a nossa prisão e a nossa morte. Mas eu queria trazer isso porque tudo nos afeta, né? Então, para debater segurança pública, mas só para retomar e encerrar, né?
a gente está qualificando o orçamento da segurança pública, né? E aí o aspecto de controle, além do confronto que a gente está tentando enfrentar a partir da discussão sobre a política implementada e o discurso, porque o discurso, como a Silvia e o Dani colocaram, influencia, né? Acentua, mas também é que o dinheiro que está se colocando é para outra ferramenta de controle que a gente nem está falando sobre isso. A gente não está falando sobre isso. De que reconhecimento facial e banco de higiene é a política de inteligência e prevenção do governo Witzel, porque ele usa esse discurso, ele está usando esse discurso. E por isso é importante a qualificação. E importante eu acentuar para vocês que é o seguinte, isso é mais uma vez, é uma política secular. E se é secular e se eu tenho centralidade no Estado, onde que eu vou, né, priorizar e onde que eu vou colocar a minha força nisso? E aí, eu tenho 1 minuto que foi, voltando para outra personagem que não acredita muito na discussão de modelo de segurança pública. Acredito no pragmatismo, que precisamos discutir modelo de segurança pública sim, mas que não acredita que é o modelo de segurança pública que vai diminuir a mortandade e, na verdade, o direito à existência de nós que moramos em periferias e favelas. Mas de que eu tenho lido muito sobre samba e cultura para ir para o meu coletivo de juventude. Porque a gente já sobreviveu, os nossos mais velhos falam que tá difícil, mas já foi muito pior. E aí a gente fala assim, não, olha só o Witzel em 1.249 mortes, operação todo dia, a gente enterra todo dia alguém, a gente não tem mais... O Rio Pax, eu liguei para o Rio Pax na semana passada e o cara falou, poxa, você pode contar comigo. Eu falei, nossa, meu melhor contato em meses. O cara do Rio Pax, olha isso, eu virei uma chave de falar que o cara do Rio Pax pode contar comigo. Eu consigo furar a fila do cemitério. A Rio Pax é a empresa que é a empresa que administra os cemitérios, alguns cemitérios do Rio. E aí ele falou isso pra mim e falou, pode contar comigo, eu vou furar. E eu falei assim, mano, olha só. Conseguimos avançar um contato, porque a gente estava com dificuldade de... Pegou a gratuidade da defensoria e não estava conseguindo enterrar, porque não tinha espaço e fila e tal. E você já é assassinado com 3 tiros, de esperar 7 dias para ser enterrado, porque eram 7 dias, 5 dias era o que eles estavam colocando de tempo para enterrar. E aí a gente conseguiu esse contato e falou assim, mano, caralho, agora vai, né? E olha isso. Aí depois eu falei, gente, eu tô comemorando porque o cara do Rio Pax tá... Mas porque quando chega o contato e tá querendo enterrar, você precisa responder. Mas, acho que... E aí vou acabando, né? Eu voltei para ler samba, voltei para ler os meus antepassados, comecei a estudar povo de terreiro, o processo de criminalização dos povos de terreiro aqui no Rio de Janeiro, no início do século, para entender quais eram as estratégias de sobrevivência e de manutenção de uma coletividade, né? Principalmente organização dessa coletividade e construção dessa coletividade, que a gente não se perca. E eu fui lá atrás para olhar para o meu coletivo hoje, para as pessoas falando que é possível outro modelo de segurança pública, não sei, mas é possível a gente sobreviver a este modelo e sobreviver e cada vez mais, a partir de avanços dos nossos, que nos colocaram na universidade, que nos deram acesso, a gente está hoje nos espaços que majoritariamente a gente nunca conseguiu entrar, para falar que eu quero construir junto, né? De estar com a Silvia, de estar com o Dani, ele está aqui comigo, a gente está aqui para falar que hoje a gente está sentando para discutir isso do mesmo local. Então, este é o avanço para possível construir um outro modelo de segurança pública. Este é o avanço. Hoje sentamos para discutir a implementação do que é esse modelo que vai modificar a mortandade e a nossa vida, eu ainda não consigo enxergar, mas a gente está sentando para construir. Eu acho que esse é o objetivo do Fórum Rio também, a gente se vê como diferentes, de várias classes, de vários locais, mas que a gente está aqui conversando e construindo uma coisa que é o olhar sobre um todo, né? E falar para vocês, eu nem falei do IBGE que está sendo atacado aí, que ontem eu descobri que o IBGE está sendo atacado e descobri o que isso vai impactar na vida de negro e da galera de favelas. Que é um debate que eu, na segurança pública, eu não faço. Eu falei, tem que fazer. Tem que falar de IBGE, porque vai afetar preto. Tem que falar de mortandade, vai afetar juvenil.
entendeu? Tudo afeta a gente, então a gente está se dividindo para construir, e aí é isso, tá bom? A gente quer discutir política de educação, de saúde, de horticultura, mobilidade. Discutir segurança pública para a favela, para as periferias, é discutir historicamente política de morte. É discutir historicamente como que esses territórios e como que as pessoas que vivem nesses territórios foram, ano após ano, criminalizadas, seja através de prisões, sejam através de morte. Então, falar de segurança pública na favela, e aí falando um pouco da minha experiência na Maré, é um dos maiores desafios. Estava falando com o Silvia, né? Qual é o maior desafio, né? Ela falando, falar com juventude sobre segurança pública é difícil. Para mim, eu acho que o lugar mais difícil para falar de segurança pública, porque eu parto do pressuposto que segurança pública é um direito, o lugar mais difícil é quando eu tenho que falar com uma mulher negra de meia idade. E aí eu estou no beco, na viela, no meio de uma operação policial, e eu estou falando que segurança pública pode ser um direito. Aquela pessoa nunca experimentou aquilo. A democracia nunca chegou, né? A segurança pública enquanto um direito nunca chegou. Então, acreditar que isso é possível ainda é algo muito distante. Então, tudo que é muito distante requer mais esforço ainda. Então, acho louvável e muito importante esse espaço para a gente se encontrar e para a gente construir. Sabendo que a gente está construindo numa base que talvez a gente... Eu atualmente, eu acho que nem eu vou estar viva para ver. Não. Mas que eu vou estar... A gente vai mudar isso rápido, você vai ver. Mas, não, porque eu sou, às vezes, pessimista como Marcele. Eu acho que mudar a política de segurança é mudar a estrutura dessa sociedade. Essa sociedade sempre olhou para a favela, sempre olhou para o corpo negro a partir de um viés de criminalizante. A gente precisa mudar a estrutura da sociedade. E mudar a estrutura da sociedade está longe ainda. Mas o que a gente está fazendo, pragmaticamente, né, Marcelo? A gente precisa frear e a gente precisa reduzir danos. Essa política está aí, e eu acho que ela está aí, sempre esteve. O que acontece hoje é que a gente tem as autoridades, né, as autoridades máximas desse Estado, reafirmando que essa é uma política e que é uma política de sucesso, né? Como o Daniel disse, o governador ele consegue, após a morte de uma menina de 8 anos, no Complexo do Alemão, e 3 dias depois, a público, falar que a política de segurança é um sucesso e que esses são efeitos colaterais. E tratar a morte de uma criança negra voltando de um dia de diversão com a família como um efeito colateral. Então não existe mais constrangimento, né? E para além de não existir constrangimento, essas autoridades buscam institucionalizar essa prática, que para mim eu acho que é a vírgula do que a gente está vivendo hoje, né? Para além de fazer, porque já faz há muito tempo, hoje a gente tem um governador, um presidente, que não se constrange em terminar com a Secretaria de Segurança, termina com o Conselho Estadual de Segurança Pública, que era um dos poucos espaços de diálogo entre agentes de segurança, sociedade civil e gestores. Ele ainda fala em tirar do programa de metas a morte por intervenção policial. Ainda defende o excludente de licitude, né? Que é a ideia de que um policial que comete um crime durante a sua atuação por emoção, susto, poderia não passar por um processo de julgamento. Então, acho que a gente está vivendo hoje um grande retrocesso. E eu acho que é importante a gente ter muita clareza que isso está acontecendo. E que a gente precisa estar aqui, nesses espaços. E aí, Marcele fala uma coisa que me toca muito, que é: todo mundo tem condição e capacidade de construir as soluções. Às vezes a gente acha que a solução vai ser construída, sei lá, por uma mediunidade, por alguém que está lá longe. As soluções, e aí a Maré me ensina isso, eu estou há 6 anos na Maré, as soluções nascem daqui, ó.
nascem do chão, nascem das pessoas que vão encontrando formas de resistir a esses processos. E essas pessoas precisam ser ouvidas, e essas pessoas precisam ser incentivadas a falar, porque também falar é difícil, às vezes ser provocada a falar é difícil, e ainda mais falar de violência. E se os problemas acontecem aqui, eu costumo falar, eu gosto de funk, né? Então eu costumo falar que a revolução vai vir da favela, aquela revolução que a gente tinha das fábricas, eu acho que não vem mais. Eu costumo dizer que a revolução vai vir da favela, aí eu tenho amor pela maré, para mim vai vir da maré, ao som do funk. Porque eu sou clube, eu sou barrista. Mentira. Mas eu estou falando, a revolução, as mudanças, a potência das mudanças é a gente olhar essa realidade e pensar como que a gente constrói a nossa utopia, o nosso sonho, o que a gente quer mudar.